This is spelling Tribandu. Vai pela misericórdia de Mahaprabhu. Primeiro a gente fez o Parikrama de Navaduipa. Depois do Parikrama de Navaduipa, já faz 8 dias que a gente está fazendo essa turnê aqui. Por 8 dias a gente está fazendo aqui a turnê no sul da Índia. A gente está indo nos locais onde Mahaprabhu pisou. A gente está tendo darshan nesses locais onde Mahaprabhu foi. Hoje é o último dia. É a última parada. Paraba significa o seguinte, uma expressão, que é o nosso último local de descanso, nosso último local onde a gente veio aqui hoje. Madhurana Samarpayita a gente tem que terminar com doçura, né? Hoje a gente teve um darshan muito lindo de Bhagavan, de Ananta Padmanabha. A gente teve um darshan incrível hoje. E assim E tudo que a gente fez nessa viagem deu tudo certo, assim, não teve nenhum obstáculo, né? Vocês já ouviram Katha de Ananta Padmanabha? Várias vezes eu contei para vocês essa história de Ananta Padmanabha. Especialmente no Brihad Bhagavatamrita, Sanatana Goswami, ele conta a história do caráter de Gopakumara. E aí ele fala o Katha de Ananta Padmanabha. É muito bonito. Vou falar um pouquinho sobre isso. Esse Katha do Brihad Bhagavatamrita, falar em breve o tema do Brihad Bhagavatamrita. Enfim, havia um Brahmana que vivia em Mathura, chamado também de Mathura Brahmana, ou Brahmana de Mathura. Ele, através das suas atividades brahmínicas, ele não conseguia cuidar da família dele apropriadamente, ganhar dinheiro suficiente. Então ele foi embora de Mathura e ele foi para Pragjotishpur, que é em Assam. Ele foi até Assam. E ele tentou fazer alguns negócios lá, só que todos os negócios que ele tentava fazer não davam certo, fracassavam. E aí um dia ele estava já cansado. E ele passou a noite num templo de Kamaksha Devi. Estava descansando lá no templo. E aí, no sonho, Devi, Durga, veio no sonho, Kamaksha Devi veio e falou: ó, Brahmana, você tem que cantar esse mantra. Ela deu um mantra. Se você cantar esse mantra, você vai alcançar toda a perfeição. Então a Devi falou isso. E deu para ele o Krishna Mantra, também chamado de Gopal Mantra, deu um sonho. Quer sentar na frente? E a Devi também falou assim, ó, você tem que ir para Vrindavana. E ela falou para todos os locais que ele tinha que ir até chegar em Vrindavana, e lá em Vrindavana você vai alcançar toda a perfeição. Então esse Brahmana de Mathura seguiu as ordens da Devi, de acordo com as instruções da Devi. Ele teve o darshan de todos esses locais e foi para Mathura. Em Mathura, no Vishram Ghat, ele fez a Chamana. Depois disso, ele foi para Keshigata em Vrindavana. E aí, quando ele chegou em Vrindavana, no Keshigata, ele viu um jovem que estava sempre absorto em bhava e cantando santos nomes. Esse santo nome, Shri Krishna Gopala.
ele, depois de um tempo, abriu seus olhos e sorriu e falou. Começou a falar: ó Brahmana de Mathura, você recebeu o mantra da Devi. Qual mantra? Gopal Mantra ou Krishna Mantra. Esse Gopal Mantra é diretamente Krishna Mantra, que tem quantas sílabas? 18 sílabas no Gopal Mantra. Mas naquela época, o mantra, Gopal Mantra, ele era dado com menos sílabas, 10 sílabas, dadas a 12. Também o Shastra também diz que pode ser Saraksha Gopal Mantra, que são 6 sílabas. Ou também no Shastra também se diz que Dasakshar, 10 sílabas também. Pode então ter 6, 10, 12 sílabas, ou 18, como hoje em dia. Então, eu recebi esse mantra e a Devi também me ordenou, me mandou em tal lugar. Então, esse jovem falou para o Brahmana de Mathura tudo que a Devi tinha falado para ele no sonho. Então, depois ele foi para Kashi, se banhou no Ganges. Depois que ele recebeu o mantra da Devi, né? Ele foi para Kashi. Karmanasha Nadi. Karmanasha Nadi. Tem o rio Karmanasha, em Bihar, perto de Gaya. Ele falou, esse jovem falou para o Brahmana de Mathura todos os locais que ele tinha ido. Você foi para Prayaga, depois você veio para Mathura e agora você está aqui. Ao ouvir isso, o Brahmana de Mathura ficou abismado. Como que ele sabe? Porque a Devi me deu um mantra num sonho. E me deu todas as ordens num sonho. Como que ele sabia que eu recebi o mantra, onde eu fui e tudo? E aí, esse jovem falou para ele: não se preocupe. E aí ele também explicou um pouco sobre a sua Swarupa. Ele falou: qual o nome que ele falou? Gopa Kumara, que era esse jovem, ele se apresentou falando: meu nome é Swarupa. O nome da minha forma espiritual é Swarupa. E ele falou: pela misericórdia de meu Gurudeva, eu venho lá de Goloka Vrindavana para buscar você nesse mundo material. Shrimati Radharani diretamente me ordenou. Ela falou para mim: vá buscar o seu discípulo, traga ele para o mundo espiritual. Shri Sanatana Goswami, inclusive, descreve o seguinte, que Gopakumara disse: um dia Gopakumara contou, eu estava pronto para ir pastorear as vacas com Krishna, e aí bem logo antes, Radharani me chamou e falou: ó Swarupa, hoje você não deve pastorear as vacas com Krishna, não. Não vá. E o nome do seu... Janasarma. Vá buscar o seu discípulo chamado Janasarma. Janasarma é o nome do Brahmana de Mathura. Radharani falou para Gopakumara: vai lá no mundo material buscar o Janasarma. E aí, ao ouvir isso, o Brahmana de Mathura ficou mais impressionado ainda e perguntou: como que você veio de Goloka Vrindavana? Gopakumara então contou a história da vida dele. Perdão, ele perguntou: como que você chegou até Goloka Vrindavana? E aí Gopakumara contou como que ele fez o sadhana para ir para o mundo espiritual. Ele contou. Então Gopakumara contou a história da sua própria vida para o Brahmana de Mathura. Na frente de um discípulo que tem coração puro, limpo, snigdha, o Guru naturalmente vai contar todo o tato, todas as verdades filosóficas. O Bhagavata diz: se o Shishya for snigdha, ou seja, uma pessoa de caráter puro e imaculado, uma pessoa que não tem nenhum tipo de duplicidade e hipocrisia no seu coração, o Guru vai abrir seu coração para o discípulo. No chamado Bhagavata, tem no primeiro canto esse verso que fala isso. Sutta Goswami falou isso para o Shaunaka Rishi, para os rishis encabeçados por Shaunaka Rishi, esse verso. Enfim, Gopakumara falou: ó Brahmana de Mathura, ouça a história da minha vida. Como que eu fiz meu sadhana? Como que eu alcancei minha Swarupa?
como fazer sadhana, como que eu fiz sadhana. O Kumara falou, ó, Brahmana de Mathura. Eu nasci em Govardhan, uma família de Gopas, Vaishya, Gopakula, vaqueiros, pastores. E você é um pastor? Naturalmente, eu sempre ficava com os outros vaqueirinhos. Todo dia a gente ia pastorear as vacas. Um dia, enquanto eu pastoreava as vacas, eu senti uma sede. E eu vim para o Keshigata, aqui mesmo, eu vim beber água. E aí, quando eu vim beber água, eu vi que tinha um Brahmana idoso sentado na sua cabana, cantando esse Kirtana. Qual Kirtana? Shri Krishna. Então o Brahmana estava totalmente absorto no bhava, de olhos fechados, fazendo kirtan. Ao ver os seus sentimentos espirituais, o meu coração ficou naturalmente atraído por ele. Eu até esqueci que eu queria beber água, que eu estava com sede, me esqueci. Eu me sentei na frente dele e depois de um tempo, esse Brahmana abriu seus olhos. Quem está falando essa história para quem? Gopa Kumara está contando essa história para o seu discípulo Janasarma. Lembrem-se disso. Senão vocês não estão entendendo, não vão... o que eu estava falando? Gopa Kumara falou, começou a falar. Assim também, então, eu estava sentado na frente dele. E depois de um tempo, esse Brahmana abriu seus olhos. Quando ele abriu os olhos, ele sorriu na minha direção. E ele começou a falar de forma muito, muito afável comigo. Ao ver a belíssima forma dele, os sentimentos espirituais dele tão incríveis, o meu coração se derreteu, eu fiquei emocionado. Um dia... Então, o que acontece? Todo dia eu comecei com a desculpa de pastorear as vacas, eu vinha, na verdade, ver esse Brahmana. Às vezes, esse Brahmana me falava lindos passatempos sobre Krishna. Me contava histórias de Krishna. Se passaram alguns dias. Depois, um dia, esse Brahmana me falou assim: Gopakumara, você nasceu numa família de vaqueiros. Você tem muitas vacas, né? Tem leite. Traz um leitinho pra mim. Traz pra mim um leite quando você vier da próxima vez. Eu fiquei tão feliz que ele falou isso, eu fui e trouxe leite para ele. Ele bebeu só um cadinho e me deu o resto. No seu chamanense, ele me deu inteiro. Então, assim, a gente desenvolve um relacionamento muito natural. E aí, um dia, esse Brahmana me disse assim: Gopakumara, eu quero te dar uma coisa muito preciosa. Você vai aceitar se eu te der? Eu falei: Gurudev, eu já aceitei você como meu guru. O que quer que você me der, eu vou aceitar. Até se você me der veneno, eu vou beber. Se você me der néctar, eu também vou beber. Aí Gurudeva disse: vá aqui perto, se banhar no Jamuna. Aí eu voltei.
Então, quando eu voltei, ele me deu Jagadish Prasada. Prasada, geralmente, a gente acha que é comida, né? Docinho, Rasagula, laddu. A gente acha que prasada é comida boa. Aí ele falou assim, aceite essa Jagadish Prasada, essa misericórdia de Deus. No caso, eu quero um mantra, iniciação no mantra. Então, assim, Gurudeva me deu um mantra. Qual mantra? Gopal mantra. Qual mantra? Gopal mantra ou Krishna mantra. Quando Gurudeva me deu um mantra, na hora ele desmaiou. Ele começou a espumar. Espuma começou a sair da boca de Gurudeva. Gurudeva nem chegou a explicar o significado do mantra, e nem como é que eu tinha que cantar o mantra, o que eu tinha que fazer, ele não falou nada. Ele só me deu o mantra e Gurudeva desmaiou. Aí eu fiquei assim, muito surpreso. Gurudeva começou a espumar muito. Espumar. E aí Gurudeva desmaiou. Aí eu fiquei muito, né, atônito, né? Fui no Jamuna rapidamente, trouxe um pouco de água assim na mão para trazer para o Gurudeva. E aí, quando eu voltei, Gurudeva tinha desaparecido. Não sei para onde ele tinha desaparecido, onde que ele tinha ido. Sentindo falta do meu Gurudeva, eu sofri demais. Sentindo a separação. Eu sofri demais sentindo a separação. Ele me deu um mantra. Falou tanto Harikata pra mim. Cadê Gurudeva agora? Então assim, eu fiquei indo em Vrindavana. Em todos os kundas de Vrindavana eu fui. Em todos. Procurando o Gurudeva, mas não encontrei ele. No fim, senti muita separação e pensei, não vou ficar aqui em Vrindavana não. Porque onde quer que eu vá em Vrindavana, eu só penso em Gurudeva. Tudo em Vrindavana me faz lembrar de Gurudeva. Eu não aguento tanta falta dele, tanta separação. Então não quero mais ficar em Vrindavana. Então eu fui embora de Vrindavana e fui para Triveni. Triveni é o encontro dos rios Ganges, Jamuna e Saraswati. Triveni. E aí teve um acaso, por acaso era também o mês de Maga. Era o mês de Maga. Era Maga. E aí tem um grande festival nesse mês. Que nem agora no Kumbh Mela. Tipo assim também. Pessoas de muito longe, vários santos de longe estavam vindo lá para Triveni, para Prayaga. Estavam tendo um festival lá. E eu vi nesse festival que havia um Brahmana, que ele tinha uma Shalagram Shila. E ele estava limpando bem limpinho ali onde estava a Shalagram. Depois de tomar banho no Triveni, ele dançava e cantava na frente da Shalagram, servindo a deidade. E ele ofereceu um pouquinho de, como é que chama? Aquele docinho? Embrade. Pequenininho. Aquele que é branco. Batata? Batata não. É um docinho bem pequenininho, branquinho, assim, ó. Enfim, um docinho que lá em Brad eles oferecem meio pequenininho. Então, esse devoto Brahmana ofereceu para a deidade. E depois ele distribui essa praçada para todo mundo. E depois que ele distribui a praçada, esse Brahmana, o que ele fez? Ele botou a Shalagram de volta numa caixa. E fechou a caixa. E eu comecei a chorar. A Shalagram é Swayam Bhagavan. Como é que você está botando Deus dentro de uma caixa e fechando?
Deus vai sentir fome nessa caixa aí. O que ele vai fazer se ele passar fome na caixa? E se ele sentir sede, quem vai dar água para ele beber? Eu falei pro Brahmana isso, aí o Brahmana me disse: você mora onde? Você é da onde? Aí ele falou: eu sou de Govardhana. Você é um vaqueiro, você não entende, você não sabe. Olha só, o nome de Deus é Jagadishwara, o Senhor Supremo. Ele é o Senhor Controlador Supremo de tudo. Ele tem milhões de braços, de ouvidos, de bocas, como na Gita Bhagavan diz. Então, da mesma forma, na verdade, Deus nem sente fome, nem sente sede. De acordo com como o devoto adora o Senhor e serve o Senhor, Bhagavan, ele aceita aquele serviço. Ao ouvir isso, uma pergunta surgiu na minha mente, assim, eu falei assim: uau, você serve a deidade tão bem, você é um abençoado. E eu falei isso para ele, né? Eu senti e falei isso. E aí o Brahmana me disse assim: você é um vaqueirinho, você não entende, você não sabe. Eu, na verdade, não sirvo nada, não faço de nada, não faço nada demais. Se você quer ver alguém que realmente sabe servir deidade, você tem que ir lá para o sul da Índia. Em Trivandrum, aqui onde a gente está agora, o rei lá serve a deidade Ananta Padmanabha. E ele serve tão bem, é um serviço assim de rei, Raja Seva. O próprio rei serve a deidade. De manhã, de tarde, de noite, a cada 3 horas eles trocam a roupa da deidade. A cada 3 horas eles servem a deidade. O nome disso é serviço real. Vocês podem ver. A cada 3 horas eles fecham o templo para servir a deidade. Naquela época também tinha, talvez diferente de hoje, mas o próprio rei servia. Não tinha nenhuma concepção de quem é pobre ou rico. Todos podiam vir e entrar dentro do templo. É o serviço de rei, executado dentro do templo para a deidade. Era um templo de ouro muito, muito grande. Então, ao ouvir as glórias desse templo de Ananta Padmanabha, Gopakumara sentiu a vontade do darshan da deidade. Então ele começou a cantar o Gopal Mantra e ele chegou aqui. Que nem vocês chegaram aqui. Chegaram onde? No templo de Ananta Padmanabha aqui. Vocês tiveram darshan nas 3 portas dentro do templo, né? Numa porta você consegue ver os pés do Senhor, através de uma porta. Através da porta do meio, você consegue ver o umbigo de lótus do Senhor, onde tem um lótus saindo do umbigo do Senhor. E aí na terceira porta você tem darshan do rosto de lótus do Senhor. Estou falando em breve a história, sucintamente. Gopakumara veio, teve o darshan de Padmanabha, a linda, divina forma de Ananta Padmanabha. Ele se absorveu em Bhava. Ele começou a cantar o mantra. O Gopal Mantra é tal qual que o que quer que você deseje, o mantra vai satisfazer. Nama Chintamani Krishna, a pedra dos desejos. Não há diferença entre Deus e seu santo nome e seu mantra. Não há diferença entre Deus, sua forma, suas qualidades. Você só tem que entender qual é a diferença entre Nama e mantra. Mantra o mantra faz você desenvolver Sambandha Gyana, conhecimento do relacionamento. E o Nama, o nome, ele está em Sambodhan Pada, em invocação, vocativo. Por exemplo, quando alguém está longe, você chama a pessoa de, por exemplo, pessoas Rei, para chamar alguém. Por exemplo, Rei Radhe, ó Radhe. Rei Krishna, ó Krishna. Então, os santos nomes também são chamados são classificados como Sambodhan Pada. Por quê? Eles são no vocativo. Já o mantra, ele dá Sambandha Gyana, conhecimento do relacionamento. Por isso que todo mantra também tem o Swaha ou Namah no final. Namaha significa que você está se entregando.
Você está se oferecendo. E tem o Bija Mantra também. No caso, por exemplo, o Om ou Klim é o mantra da semente, no início do mantra. Depois a gente fala com mais detalhes sobre isso. Enfim, o Brahmana os Brahmanas, eles faziam tudo direitinho da idade, seguindo toda uma rotina e tal. Então, se o Mangalari às 4 ponto. Nem um segundo, nem antes nem depois. Se às 11 fecha, fecha às 11. Pode vir milhares de pessoas, até o senhor Brahma pode vir querer teu darsha, o tempo não abre. O tempo não abre depois das 11. Tipo, é tudo seguindo a rotina perfeita e pontual. Tantas doações vêm, o próprio rei também distribui praçada para todo mundo. Toma praçada, toma. Alimenta as pessoas, distribui comida. Então, Gopakumara, cantando o mantra, um dia Gopakumara começou a pensar uma coisa. Pensou assim, se eu fosse o rei daqui, dessa região, sabe? Eu ia conseguir também servir a deidade tão bem. Então, Gopakumara sentiu essa vontade, começou a cantar o mantra, e aí o próprio Bhagavan, Anantapadmanabha, apareceu no sonho do rei e falou assim, ó rei, depois que você morrer, esse menino, Gopakumara, é ele que deve ser o seu sucessor, né? Ou seja, o meu servo principal. E o rei realmente não tinha herdeiros, não tinha filhos. Então o rei deixou um testamento em que ele apontava Gopakumara como um sucessor. Depois de um tempo o rei faleceu. E depois do falecimento do rei, Gopakumara assumiu essa posição de rei. Gopakumara, ele continuou sendo rei, mas ele continuava se vestindo como um vaqueiro. Sempre com uma flauta na mão. Uma varinha de levar as vacas. E uma roupa de vaqueiro mesmo. E Gopakumara contou para o Brahmana de Mathura, eu virei rei e ia conseguir servir a deidade ainda mais. E aumentei o serviço ainda mais. Por exemplo, se alguém não pudesse chegar até o templo, eu arranjei, se fosse para o Mangalarati ou no Arati da noite, eu arranjava para as pessoas virem para o Arati tanto da noite quanto da manhã. Por exemplo, as pessoas dão dinheiro. 40 anos atrás. Que batalha? O que ele falou? What did he say? 40 Chalisan? They didn't take money in the temple. Tá. Antigamente era 50 rupees, um ticket especial, agora foi 500 rupees há 40 anos atrás. E acho que eles não recebiam também dinheiro das pessoas assim. They didn't receive donation like this 40 years ago. 40 years ago, they didn't take donation. Tá, 40 anos atrás, quando o Gurudev veio, era bem diferente. Enfim, as pessoas estavam sempre dando Jai, Anantapadmanabha, aqui Jai. Aí depois de um tempo o Gopakumara ficou muito triste. Por 2 razões ele ficou triste. Uma razão, o Gopakumara viu que tinha muita distinção entre as castas dentro do templo. Por exemplo, o Brahmana ia para uma fila diferente para o Darshan. Os Shudras tinham uma fila separada. Eles não podiam ter Darshan juntos. Não eram juntos os Darshans das castas diferentes. O Gopakumara pensou assim, estamos aqui na morada do Senhor, né? Como que tem... Todos nós pertencemos ao Senhor, somos filhos do Néctar. Todos nós. Só que de acordo com o karma, algum é Brahmana, outro é Vaishya, ou Shudra, ou Kshatriya. Mas, por que essa distinção? Então ele ficou muito triste. O segundo ponto. Os Brahmanas são muito rígidos. Eles são muito rígidos com as regras. O pessoal da Shri Sampradaya é assim. Eles são bem assim rígidos com as regras.
Shri Sampradaya. Eles são muito fixos na vida e marga, nas regras e restrições. Por exemplo, imagina alguém que está vindo de super longe para ter o darshan, super ávido para ver a deidade. Se a pessoa chegar um segundo atrasado, por favor, deixa eu ter o darshan. Não, o Brahmana não abre exceção de jeito nenhum. Eles são assim. Gopakumara, portanto, pensou: não sei de onde ficar aqui. Ele pensou assim. E aí, ao mesmo tempo, vieram também 2 brahmanas de Puri e começaram a falar as glórias do Senhor Jagannatha lá de Jagannatha Puri. Jagannatha Puri é tal local que lá não tem distinção entre castas. Pode ser brahmana, kshatriya, vaishya, shudra. Todo mundo pode tomar os remanentes do mesmo pote. Se você falar em Puri, lá no Ananda Bazar, no mercado dentro do templo, ninguém vai perguntar a sua casta, se você é shudra, se você é... Ninguém vai perguntar nada. Eles dão pachada na sua mão assim e falam: toma, come. Então, com a mesma mão, eles distribuem tanto para brahmanas quanto para shudras, não tem distinção. E o darshan da deidade é 21 horas por dia. 21 horas por dia, Jagannatha está aberto. Por 21 horas por dia, a deidade fica aberta. O templo de Jagannatha, ele só fecha de meia-noite às 3 da manhã. 3 da manhã já abre, já tem darshan. Gopakumara pensou: acho que eu vou gostar de ir lá. Porque onde tem opulência, é assim. Mas em Jagannatha Puri é um local muito, muito especial. Estamos pensando assim, Gopakumara começou a cantar o mantra. Qual mantra? Gopala Mantra. Como ele cantava o Gopala Mantra? Quem tomou Diksha? O Guru te explicou, né? Cante 10 vezes de manhã, 10 vezes meio-dia, 10 vezes à noite. Vire para o leste de dia e à noite esteja virado para o norte. Gopakumara, no caso, ele falou: meu Gurudeva não me explicou nada sobre o mantra, como cantar, o significado do mantra, nada. A gente geralmente fala o significado do mantra. É que nem se você quiser, por exemplo, forçar uma jaca a amadurecer. Na verdade, a gente nem precisa falar o significado do mantra. Não precisa, porque o mantra ele é auto-manifesto, Sadasida. Que nem, por exemplo, o fogo. Se você souber que o fogo queima ou não, mesmo assim o fogo vai te queimar. Se você botar a mão no fogo, você vai se queimar mesmo que você ache que o fogo não queima. Então, da mesma forma que você entenda ou não o significado do mantra, cante o mantra e você vai receber o benefício. É natural, o mantra tem uma potência inata. Tem gente que fala: Gurudeva não me falou o significado do mantra. Em Kali Yuga não faz diferença nem cantar o significado do mantra. Tem gente que nem canta o mantra, não canta direito, não canta todos os gayatris do dia. Você tem que cantar o mantra com fé. Você tem que cantar com fé e o mantra vai se manifestar. Porque, por exemplo, Dhruva Maharaj, ele teve o resultado do mantra e não tinha explicado para ele o significado do mantra. Quanto mais Kali Yuga avança, mesmo se a gente fale o significado do mantra, fale, você fica até cabeça com dor, mas você não entende o significado do mantra. Gurudeva, não entendo o significado do mantra, não importa. Cante o mantra. Mahaprabhu disse: meu Guru me deu mantra. Eu comecei a cantar, fiquei louco. Só danço, canto, choro. Mesmo que você não sabe o significado, cante o mantra com fé, só isso. Primeiro você tem que ter fé no Guru que está te dando o mantra. Se você não tem fé no Guru, só o mantra em si não vai dar fruto se você não tem fé no Guru que te deu o mantra. Você tem que cantar o mantra tendo fé no Guru que te deu o mantra. Hoje em dia é competição até. Tem um Guru. As pessoas querem mudar de Guru, tem um Guru, outro Guru. De qual Guru que eu tenho que tomar iniciação? Porque tem tanto Guru, né? Tem 1, 2, 3, 4 Guru.
De qual mantra, de qual guru tem que tomar iniciação, de qual guru que é alcançou a perfeição. Mas o discípulo em si não tem nenhum conhecimento. Não. Tem uma competição, né? Então, como se fosse uma agenda, né? Pra ver quem que vai ter mais discípulo, alguma coisa assim. O Kumara falou. Fui pra Puri, tive o darshan de Jagannatha. Ao ver Jagannatha, um pouco da separação que você tinha de Gurudeva diminuiu. A imensabilidade de Jagannatha. E lá em Puri não tem nenhuma discriminação. Todo mundo pode entrar aí no templo. Brahmanas, Shudras, Chandalas também. Até hoje é assim também. Ninguém pergunta nada para entrar no templo de Jagannatha. Um dia Gopakumara, pensando em Gurudeva, ele estava pensando em Gurudeva e estava andando na praia. Porque quando o darshan fechava de Jagannatha, de noite, né, Gopakumara, por exemplo, estava andando na praia, e aí, de repente o Gurudeva apareceu na frente dele. Enquanto ele estava andando na praia, o Gurudeva apareceu repentinamente em sua frente. Por quê? Sakshadaritana. O nome do guru dele era Jayanta. Eu não falei ainda hoje, né? Mas o nome do guru de Gopakumara era Jayanta. Então Jayanta apareceu na frente dele. Gopakumara abraçou os pés de lótus de Gurudeva e começou a chorar. Gopakumara chorou tanto, que ele queria perguntar várias coisas para Gurudeva, mas ele nem conseguia falar nada. E aí Gopakumara disse, ele contou para o Brahmana de Mathura, eu queria perguntar para Gurudeva, falar com Gurudeva, mas eu estava sentindo tanta separação, bem-aventurança, do encontro na separação. Eu estava sentindo muita bem-aventurança do encontro com Gurudeva. Que depois de tanto tempo, finalmente eu revi Gurudeva, então eu me agarrei aos pés de Gurudeva e comecei a chorar. A Gurudeva me deu uma bênção assim. Gurudeva só disse o seguinte: ó, Gopakumara. Quer cá? What did he say? Quer cá? Gurudeva falou, Gopakumara, essa sua forma é a forma eterna. Sua forma eterna. E ele desapareceu de novo. Desapareceu. Então, de manhã, ele tomou banho, Gopakumara tomou banho. Depois de tomar banho, eu fui ter o templo darshan de Jagannatha. E eu vi a belíssima forma de Jagannatha. Meu coração se derreteu. Me emocionei. Todo dia eu cantava o mantra. Só que em Puri eu também comecei a não me sentir tão feliz lá. Porque eu sou de Básia, né? Eu sou de Govardhana, né? Então assim, eu comecei a não gostar mais tanto de ficar em Puri, não. Todo dia eu pensava assim, eu vou embora de Puri e vou voltar para Govardhana. Vou voltar para Vrindavana. Um dia Jagannatha Deva veio no meu sonho e disse, ó, Gopakumara, não vai embora não, fica aqui. Olha aqui também é Vrindavana. As margens do oceano tem Vrindavana. Veja o Jamuna, encare o oceano como se fosse o Jamuna. Tem também as dunas, lembra que é Giriraja? Shri Kshetra Dham. Enfim, eu passei mais um tempo. Aí um dia eu estava cantando mantra e pensei assim, quero servir a Jagannatha. Como que eu posso servir ao Senhor Jagannatha mais? E aí, o rei de Puri teve um sonho, que o Senhor Jagannatha veio no sonho dele e falou, rei, depois de você
terminar o seu mandato, o Gopakumara tem que ser o seu, né, sucessor no serviço. E aí o rei abandonou o corpo e eu virei o servo do Senhor Jagannatha. Um dia eu comecei a pensar o seguinte: vou embora de Puri, vou voltar para Vrindavana. Que minha mente realmente estava em Vrindavana. Então por isso que eu resolvi ir para Vrindavana. Eu queria ir. Mas Jagannatha ficava dizendo: não vai embora não, fica aqui comigo. Um dia, algumas pessoas vieram e começaram a falar as glórias de Swargaloka. Enquanto o Gopakumara contava a história, enfim, o Gopakumara foi contando a história. Não deu para ouvir o fundo da frase, não deu para escutar. Enfim, Gopakumara começou a contar sobre... Ele falou, quando ele estava em Puri, vieram pessoas falando as glórias de Swargaloka. Lá em Swargaloka tem o Pendra Bhagavan, a forma do Senhor Supremo lá. E a mãe Aditi também está lá. E quando os semideuses têm qualquer problema, o Pendra Bhagavan aparece em Swargaloka e fala diretamente com os semideuses. Então por isso que ele pensou: quero ir lá também, veio me encontrar com Deus assim. Ele cantou o mantra e chegou em Swarga. Ele teve o Darshana Thakurji. Ele inclusive chegou a ter a posição de Indra. Depois obteve até mesmo a posição de Brahma. Aí depois ele sentiu vontade de ir para Vaikunta. Então Gopal Mantra é um Siddha Mantra, um mantra da perfeição. Para cantar o mantra, o que é que você tenha vontade, o mantra vai te dar. Sanatana Goswami disse assim: Gopakumara é um Vrajavasa. Por que ele falou uma coisa dessas? Porque para mostrar que qualquer que você pense, o que quer que você pense na hora que você cantou mantra, é isso que você vai alcançar. O mantra não é algo comum. Se você cantar o mantra direito, o que quer que você queira, você vai alcançar. Enquanto você canta o mantra, você vai... O que quer que você queira enquanto você canta o mantra, você vai alcançar. Um dia... Então, Gopakumara agora estava no posto de Brahma. Ele obteve o posto de Brahma. E aí, a deidade adorável de Brahma, Sahasra Sirsha Vishnu, aparece na frente de Brahma, quando Brahma faz sacrifício de fogo. Sahasra Sirsha Vishnu aparece diretamente. O nome da deidade é Sahasra Sirsha Vishnu. É que tem milhares de cabeças da cobra assim atrás, né? O Bhagavan com 4 braços e aquelas cobras atrás assim. Sahasra Sirsha Vishnu. Então, um dia eu chamei todos os Vedas, Puranas, Upanishads, todos os livros sagrados. E perguntei qual que é o melhor livro. Porque tem gente que diz que o Bhagavad é melhor, tem gente que os Puranas são os melhores. E aí, cada livro foi falando, né? E aí, no fim, o Bhagavata concluiu que o Supremo é Bhagavad Bhakti. Bhakti é a coisa mais suprema que existe. E como deve ser essa Bhakti? O Bhagavata diz que Bhakti tem que ter... Savai Pum Saparada, irmão. Savai Pum Saparada. Que Bhakti tem que ser a Haituki Apraterhata. Bhakti, a devoção a Deus tem que ser a Haituki, sem motivo, sem causa, motivada. E a Praterhata é incessante. Bhakti nunca deve parar, deve ser contínuo. A Haituki significa imotivada.
Existem dois tipos de bhakti: Hetumola bhakti, bhakti com causa, esperando algo em troca, e imotivado. Qual que é melhor? A Hetuki, sem motivo, imotivado. Então, o Bhagavata explica isso, né? O Bhagavata estabeleceu isso nesse verso. Savai punsa para o Dharma. Devemos memorizar esse verso. As 6 perguntas que os rishis fizeram no Bhagavatam, essa é uma resposta muito especial, muito importante de uma dessas perguntas. Eles perguntaram sobre Shreya e Preya, qual o benefício supremo Shreya, o que é a diferença do que é bom só para os nossos sentidos ou para o nosso corpo. E também eles perguntaram, né, o meta supremo para os seres humanos, que traz felicidade, que é o que? Bhakti. Todos devemos seguir Bhakti. Depois eu fui embora de Brahma Loka, passei o Rio Viraja, fui até Shiva Loka, Sada Shiva Loka. Os Shiva Parvati me falaram Harikatha. E me falaram assim, não fique muito tempo aqui não. As pessoas que estão passando por aqui estão indo para o Muktidam, para o local da liberação. Se você for para lá, você nunca mais vai voltar. E aí eles me deram Harikatha, Shiva Parvati, aí depois eu fui para Vaikunta. Mas Gopakumara continuava na forma dele de Gopa, de vaqueirinho. Porque Gurudeva tinha dado a bênção para ele. Queria permanecer naquela forma dele de vaqueiro, que aquela é a forma eterna da alma dele. Sanatana Goswami explica aqui que o Gopakumara ele tem Sakyabhava. Narayana falou para ele o seguinte: ó, Gopakumara, vou contar a história da sua vida. Como você veio até aqui? Há muitos dias, há muito tempo, eu queria já proteger você. Desde quando você estava na Terra. Eu senti uma misericórdia sem causa em relação a você. Eu queria de um jeito ou de outro trazer você para o meu Dharma, para a minha morada eterna. Então Gopakumara lembra, ele está falando a história da vida dele para quem? Para Jana Sarma. Você nem uma vez que voltou sua cabeça para mim. Ou seja, você não fez karmas bons, Jnana Yoga, Tapasa, nenhum tipo de atividade auspiciosa, espiritual. Mas eu senti a vontade, Deus disse, de libertar você do mundo material. Esse Tata Siddhanta é muito bonito. Bhagavan Vishnu disse, ó Gopakumara, no fim eu vi que como que eu posso libertar você? Deus disse, por causa do meu próprio desejo, eu sou independente. Então eu fiz que você nascesse em Braja, em dinastia de vaqueiros, em Braja. E aí eu mesmo apareci na sua frente como seu guru. Quando eu chegar, eu estava sentado, lembra? Lembra, Gopakumara? Eu dei manto para você, dei ou não dei? Ó, Brahmana de Mathura. Eu apareci como seu guru, Jayanta. Quem era Jayanta? Era o próprio Swayam Bhagavan, que apareceu na forma de guru. Então Bhagavan começou a contar para ele e fez ele lembrar. Lembra, eu pedi leite para você trouxe leite? Eu vi que você ainda não tinha tanto gosto por Harikatha ainda. Então por isso que eu
te dei o meu tista, te dei meus remanentes. Quão poderoso é o tista remanente do Senhor e dos devotos. No Brihad Bhagavatam tem uma belíssima explicação. Que Jayanta, o guru de Gopakumara era Jayanta, né? Por que ele pediu para Gopakumara trazer leite? Para nutrir o sukriti dele, para fazer ele acumular sukriti. Enquanto o seu sukriti não amadurecer, você não vai ter gosto por harikata, mesmo que você tente tudo. Não vai ter gosto por harikata. Portanto, eu pedi leite para você trazer para você nutrir sukriti, para fazer você ganhar sukriti. Eu bebi só um pouquinho e dei para você os remanentes. Aí depois eu desapareci. Por quê? Para você sentir separação, viraha. A viraha, a separação, faz a gente alcançar Deus. Se você não sente separação no coração, saiba que essa pessoa ainda não entrou no reino de Bhakti. Tem que ter viraha, sentir separação. Qual o verso depois do quarto verso do Shikshastra? Aí nada tá no dia aqui, cara. Enquanto viraha não surgir no nosso coração a separação, não tem como a gente realmente ter entrado no reino de Bhakti. Quanto mais você tem separação, quanto mais você tem sambandha guiana, conhecimento do relacionamento, mais você vai ter viraha, sentir separação, falta de Deus. Gopakumara disse, ó Brahmana de Mathura, meu Gurudeva Jayanta desapareceu. E qualquer que você deseje é satisfeito. São duas coisas importantes sobre a vida de Gopakumara. Apesar de ter estado entre os materialistas, ele nunca se apegou. Por exemplo, ele virou rei várias vezes. Mas ele nunca tinha nenhum ego ou nenhum apego. Outro ponto também sobre ele. Ele nunca também caiu no papo de nenhuma mulher. São duas coisas. Se você tiver riqueza, então dinheiro e mulheres. A gente tem que ter muito cuidado com isso, esse materialismo na forma de dinheiro e mulheres. Senão você vai ficar enredado em Maya. Maya tem duas formas. Por favor, não levem a mal, mas a escritura fala isso, tá? Maya se manifesta como mulher e como dinheiro também, como riqueza. Entende? Então, apesar de Gopakumara ter virado rei, ele era o rei aqui do Nanta Padmanabha, mas nunca foi apegado. Tanto dinheiro vinha para ele, tanto, mas não se apegava de jeito nenhum. Em Jagannatha Puri também, ele virou Mahanta, virou o rei lá. Lá em Swarga ele virou Indra. Ele sempre obtinha o maior posto, né? Imagina, quantas apsaras na frente de Indra, donzelas celestiais e tal. Ele virou até o Senhor Brahma também. Ele teve o posto de Brahma. Mas, mesmo assim, ele nunca ficou apegado. Se você ler sobre a vida de Gopakumara, você tem que dar atenção a esses dois pontos. E tudo que vinha para ele, ele usava no serviço a Bhagavan. Então ele falou. Quem falou? Swayam Bhagavan Vishnu estava contando isso para Gopakumara. Falou, eu que apareci na sua vida como seu guru. Eu dei o mantra, Jo Mantra Saguru. Jiva Goswami no Sandarbha diz, Jo Mantra Saguru.
O Guru Mantra que você canta é o próprio Guru. O Guru Gayatri, por exemplo. Qual mantra você canta? Krishna Anandaya Dhimahi. Esse Krishna não é Krishna de Krishna, mas Krishna, ou seja, Shrimati Radhika. Gurudeva dá prazer para Shrimati Radhika. Que esse Gurudeva possa aparecer no meu coração. Vishwanath Chakravarti Pada diz: então, o Guru vai aparecer na sua frente de acordo com a sua própria Swarupa. Por exemplo, se você está em Sakyarasa, o Guru vai aparecer para você como de Sakyarasa. Se você é de Madhurarasa, o Guru vai aparecer na sua frente como uma Sakya. Guru Rupa Sakya Dhyana. Então, o Guru vai aparecer na sua frente. Se você cantar o mantra com nista, pouco a pouco, né, tudo vai se manifestar. Não precisa se preocupar. Não precisa se preocupar com nada, ok? Já está tudo determinado. Já está fixo com a forma da sua alma. Que nem, por exemplo, lembra a história da semente da figueira, da bengala. Dentro de uma semente da figueira já tem toda a potência ali também da figueira, da árvore. Quando a diva foi criada, já tem a potência da sua alma. Não precisa você... Simplesmente vai se manifestar da mesma forma que o sol está sempre brilhando. Então, por exemplo, se alguém meia-noite... Se alguém, por exemplo, acordar meia-noite e falar: quero ver o sol não existe. Não, porque o sol, ele só é iluminado de dia. O sol só brilha de dia, né? Então, da mesma forma, quando você tiver Anartha Nivriti, você vai realizar qual é a sua forma espiritual da sua alma. Não adianta ir daqui para lá. Devemos ouvir Harikatha com o coração puro. Shravanakya Bhakti. Quanto mais você ouvir de forma pura o Harikatha, mais o seu Kirtana, os santos nomes que você cantar vai ser puro. Quanto mais o seu Kirtana for puro, mais o seu Smarana, ou seja, você vai ser capaz de pensar em Deus. Shravanakya Bhakti começa com ouvir. Depois Kirtanakya. E por fazer o Kirtana, naturalmente você vai ser capaz de fazer Shravana e Smarana. Por isso que diz que em Kali Yuga o Supremo é Kirtana, é o cantar dos santos nomes. Cantar de Gopakumara é muito bonito. Então a gente foi no templo de Ananta Padmanabha. Então Gopakumara, ele virou rei daqui. Depois ele foi para Vaikuntha, depois ele foi para Ramaloka, foi para Dwaraka, depois de Dwaraka ele foi para Mathura, depois ele foi para Vrindavana. Em Vrindavana ele virou um saca de Krishna, servindo a Krishna como amigo. Lembra no início, a própria Shrimati Radhika veio e falou para ele: Gopakumara, vá, você tem que ir buscar o seu discípulo de Janasarma no mundo material. Então esse canto é muito bonito. Então aqui eu paro a minha fala com duas palavrinhas. Quero falar da nossa turnê aqui. O Shyam Prabhu. O papel de Shyam Prabhu foi o supremo aqui. Foi muito importante. Eu nem tinha planejado nada. Eu não tinha feito nenhum planejamento, nada. Quantas pessoas vão vir e tal. Os devotos também pediam, e várias vezes eu também falava do sul da Índia, os devotos pediam para ouvir sobre os locais do sul da Índia, onde Mahaprabhu foi. Eu falei, né, para os devotos que eu só fui há 40 anos atrás.
E os devotos sempre ficavam felizes de ouvir eu contar. Falavam, Gurudeva, vai, me leva no sul da Índia, Gurudeva. Eu falei, ai, eu não tenho entusiasmo suficiente para ir para o sul da Índia de novo, não. Vrindavan e Navadvipa, não tenho vontade de nenhum outro local além de Vrindavan e Navadvipa. Eu vim uma vez só e já tá bom. Eu não tenho mais nenhuma vontade de ir para o sul da Índia. Mas os devotos insistiram, por favor, leva a gente para teu darshan, por favor. Aí eu falei, tá bom, eu chamo que arranjou tudo, na verdade. Antigamente eu levava os devotos para Jaipur. O Daipur também, tipo, Natadara. Já fiz algumas excursões com os devotos. Jagannatha Puri, Navadvipa. E não tinha que pagar nada naquela época. Gurudeva dizia, a gente se reunia 2, 4 Brajavasis, eles pagavam para mim minha passagem de trem naquela época, acho que era 20 rupees a passagem de trem naquela época. Aí os devotos, Gurudeva falou que não podia cobrar nada. E aí a gente fazia uma excursão assim nesses locais. Então, isso assim, eu só realmente queria ficar em Navadvipa ou Vrindavan. Eu não queria ficar em nenhum outro local. Mas eu falei assim, ó, eu não quero fazer nada. Se você quer arranjar, arranja. Eu falei mesmo. Porque é tanta dor de cabeça, né? Administrar, organizar. O Chama ficou louco aqui organizando essa turnê. Ficou louco ou não ficou? Você ficou assim, meio louco no sentido assim. Os nossos próprios devotos. Só devoto. Até mesmo os devotos brigam entre si. Até os devotos, que falar de não devoto. São só devotos. Ah, eu não quero esse quarto, não quero ficar com essa pessoa, não sei o que lá do quarto da pessoa, vou dividir quarto. E aí isso vai pra onde? Fica na cabeça do Chama. Ou seja, todo o problema vem pra cima dele. Verdade ou não? O que fazer? Ah, porque eu dei tal dinheiro, não sei o que lá, eu dei dinheiro. Ah, é? Então, eu também trouxe, depois do Navadvipa Parikrama por 5, 7 dias, ficamos em Jagannatha Puri. E eu também cozinhava, alimentava todo mundo. Yes! O Gurudeva cozinhava e dava para os devotos comerem, dava Harikatha em Puri, né, antigamente. Aí lá em Jagannatha Puri, comprava os legumes. Tô me lembrando? A gente sentava na praia, até às 10 da noite, dava Harikatha na praia em Puri. Porque, claro, você levar os peregrinos é uma dor de cabeça. Tem que tomar conta, cuidar direitinho. Pergunta pro Chama quanto japa ele cantou nos últimos dias. Não sei se ele cantou uma volta nesses dias aqui agora. Nem pôde dormir direito também. Quanto japa você cantou esses dias? Nenhuma volta, né? Até o cabelo dele ó, já tá até... Ficou branco e tá caindo, ó. Ele tá ficando careca e cabelo branco, os dois. É ou não é? Esse devoto aqui. Eu só falei assim, ó, só quero dar Harikatha. Eu falei assim, ó, eu falei pra ele, ó. Vamos também terminar aqui que a gente tem que ainda pegar o voo hoje. Já vamos tomar prachada. O Gurudeva está convidando o Chama Prabhu na frente para fazer agradecimentos para quem ajudou. Especialmente o Vijay Prabhu. Cadê o Vijay Prabhu?
Então, é difícil aqui no sul da Índia porque as pessoas não falam a língua, o Gurudev está falando. Era 200 rupias, pediram 300 e ainda pegaram, distribuíram não sei o que lá. Está falando de uma coisa que aconteceu. Então, esse aqui ele me servia antigamente, o Vijaya Krishna Prabhu. Ele é aqui do sul da Índia, então ele pôde traduzir e ajudar. Então, ele ficou 6 meses com o Gurudeva, servindo a Gurudeva. Que alegria? O kata também dele era muito legal. Ele me servia muito. Muito, muito, com muito carinho. Ele vai casar. Dia 2 de abril, ele vai se casar. Onde vai ser o casamento? Lá no templo em Govardhana. Giridhari Gauri Mata. Todo mundo vai ter uma prachada de graça lá, né? Ele já serviu muito a Gurudeva, muito bom. E ele que ajudou aqui no torneio do sul da Índia. Ele é do sul da Índia. Então, aqui todos os devotos reunidos. E depois daqui a gente vai para Kashinagar. Vai ter o Bhagavad Sapta por 7 dias. Do dia 24 ao dia 30. Bhagavad Sapta em Kashinagar. Todos venham, convidados. Depois a gente vai para Nainital. Depois de Nainital a gente vai para Punjab. Tem todo o itinerário fixo. Depois vou para a Rússia. Depois, para onde que eu vou? Na verdade, pensa que o valor foi barato. O valor aqui da turnê, da excursão. Então, se vocês quiserem dar mais, dá para ele. Ele que ajudou, vocês podem ajudar ele. Porque faltou dinheiro para pagar algumas coisas. Se alguém quiser dar mais, pode dar. Podem dar para ele mais um pouco de dinheiro. Devemos dar, na verdade. Um pouco mais. Mas não é força. Quem já deu, já deu. Quem quiser dar. Tem gente que fala, já dei muito, não tem, não sei o que. Na verdade, não dá pra ver Deus só dando dinheiro. Não é o dinheiro que vai fazer você... Sim, dê. Todo mundo dá um pouquinho. Todo mundo dá um pouquinho. Todo mundo dá um pouquinho. What did he say? The 300, 200 rupees and Gurudev mentioned something that they spoke in South. 300 was supposed to give him. Like they went to purchase jackfruit. Jackfruit. Jackfruit, then they said 200 rupees. But after cutting, they charged 300. Então, eles foram comprar uma jaca e disseram que era 200 rupees a jaca, mas aí depois de cortar a jaca, eles cobraram 300. Então, tipo, a língua do sul da Índia é difícil de comunicar, então o Gurudeva foi bom o Vijaya Krishna Prabhu estar aqui, que ele também ajuda com a tradução e tal, se comunicando com os locais. Deve ter sido um ônibus dele, deve ter parado, não sei. Foram comprar alguma jaca. Prabhu, what is that time Gurudeva said on top? Antes ele está falando isso, que os discípulos fazem competição às vezes, ver qual guru que é melhor. Ele falou isso no meio da aula, no início. Agora o Gurudeva vai para o aeroporto com os devotos. Vão lá para Calcutá, para o Kashinagar, Bhagavatam. Teve o Harikata aqui agora no templo da ISKCON. Já está Gurudeva aqui já.